Oi, e aí? Você está podendo falar? Você está com tempo? Não, queria trocar uma ideia com você. É? Não, mas se não for te atrapalhar. Cara, que saudade de falar com você. Eu estava aqui e lembrei daquele dia, lembra? Daquele conselho que você me deu? Pois é. É. Cara, eu preciso te falar um negócio e a coisa não está nada bem. É. Eu acho que eu errei de novo. Mas quanto tempo que a gente não se fala? É, eu lembro. É. Eu vou te falar, eu não sei o que eu faço. Eu lembro daquele dia, daquele conselho que você me deu e por isso que eu resolvi te ligar de novo. Eu precisava muito de você. Faz tempo que eu não te vejo. Você me acompanha na rede? Você viu o Instagram? Você vê minhas postagens? Eu só queria te pedir perdão, sabe? Eu não sei, faz tempo. E aí tanta coisa está acontecendo e eu fui tentar consertar e acabei cagando mais ainda. Será que a gente consegue marcar? Eu queria te ver pessoalmente. Será que dá? Eu queria me encontrar com você de novo. Beleza. Você já está vindo? Eu vou te esperar então. Você é sempre muito rápido, né? Quanto tempo? Faz tempo que eu não te dou um abraço. Você me perdoa? Obrigado. Obrigado porque você está sempre disposto. Sempre disposto. Obrigado. Você é demais.
queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Mas a verdade é que faz muito tempo que nós não temos esse tipo de conversa com Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. E aquilo que o Senhor ministrou no teu coração, nessas poucas palavras, você já colocasse como palavras em oração a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Caraçô de andará na cheia, cadira, abaço de andará na cheia. Aleluia, Jesus. Amém? Pode sentar. Hoje o tema da palavra é conversas difíceis. E hoje eu estava preparando essa palavra aí. Eu comecei a ler o Salmo 51, o Salmo de Davi. E ali ele conversando com o Senhor. Eu acredito que um pouco, se fosse nos dias de hoje, seria isso. Seria isso que aconteceria naqueles salmos. Eu gostaria de falar um pouco nessas terças-feiras a respeito de metanoia, né, dessa transformação, dessa metamorfose. Um pouco também porque ano que vem nós vamos viver metanoia radical aqui. Amém? Amém, gente? E eu creio que muita coisa vai ser alterada ano que vem. E muita gente envolvida para a glória do Senhor. Mas é importante nós prepararmos o caminho, porque o metanoia ele não é apenas uma frase de impacto. A verdade é que eu e você precisamos não apenas falar sobre metanoia, mas viver metanoia todos os dias. Porque todos os dias nós estamos sendo transformados, amém? Todos os dias nós estamos sendo alterados pela graça do Senhor. Todos os dias o Senhor de alguma forma encontra um método para nos transformar, para nos mudar, para nos alterar, para nos tornar amanhã melhores do que hoje. Um pouco é por isso que a graça e a misericórdia elas se renovam todos os dias. É para que o Senhor, é o Senhor realmente permitindo sobre nossas vidas toda essa transformação. E uma das temáticas a respeito de metanoia, eu acredito que são conversas difíceis. Quantos aqui já tiveram conversas difíceis com alguém? Eu acredito que todo mundo pode se manifestar, levanta a sua mão. Seja no emprego, seja no casamento, seja com os filhos. Eu acredito que conversas difíceis, elas são importantíssimas
para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Quem aqui nunca precisou de uma conversa difícil? Para os homens que são casados, quem aqui nunca ouviu: amor, senta aqui, nós precisamos conversar? O homem chega, treme. Vai passando um filme na mente dele: o que eu fiz, Deus? Vai me lembrando agora, em nome de Jesus. Vai trazendo a memória. Eu, durante o meu crescimento, não estou dizendo que estou pronto, continuo crescendo todos os dias, mas até aqui, eu posso olhar para trás e dizer que eu participei de muitas conversas difíceis. A minha pergunta é: como você saiu dessas conversas? Você se lembra? Como que essa conversa se findou? O que você sentiu após aquela conversa? Eu acredito que a maioria de nós pode dizer que, após uma conversa difícil, muitos saíram em paz. Porque muitas vezes as conversas difíceis, elas produzem em nós uma ansiedade inexplicável. E nós ficamos com muito medo, porque muitas vezes nós não sabemos a reação, nós não sabemos como aquilo vai se findar. Mas a grande verdade é que conversas difíceis, por si só, elas nos amadurecem, elas produzem crescimento. É por isso que nós não podemos fugir de conversas difíceis. E eu creio que se eu e você queremos viver um metanoia diário em nossas vidas, será necessário, na nossa caminhada, muitas conversas difíceis. É necessário porque nós mudamos constantemente. Os nossos pensamentos mudam, eles são alterados, as nossas verdades, infelizmente, elas não são absolutas, mas à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, as nossas verdades, elas vão sendo alteradas, e nós podemos testificar em nós, que nós não somos homens e mulheres, hoje nós não somos os mesmos do passado, amém? Amém, gente? Muita coisa o Senhor já fez em nós, amém? Muita coisa o Senhor já alterou através de conhecimento, e o conhecimento produz liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vai gerar liberdade. Então, através do conhecimento que nós vamos crescendo, e nós vamos gerando verdades, e muitas vezes verdades essas que o próprio Espírito Santo chega e confronta a gente, e nós julgávamos estar certos, mas de repente o Espírito Santo mudou tudo, e você fala: agora eu não sei mais nada. Conversas difíceis são necessárias, e você não pode fugir delas. Na Bíblia, nós percebemos muitas conversas difíceis, e olha que interessante, a maioria das conversas difíceis, elas são para resolver coisas simples. Elas são para resolver coisas que estão na cara. Mas às vezes uma falta de comunicação em um casamento gera uma grande tempestade. Ou uma falta de comunicação em uma empresa gera grandes conflitos. A verdade é que nós precisamos de conversas difíceis, elas são necessárias. Sabe, na Bíblia, ela tem inúmeras conversas difíceis, uma delas é aquela que nós tentamos representar aqui, o Salmo 51.
Davi, depois de pecar, ele, diante do Senhor, ele fala: tem misericórdia de mim. Ou uma outra conversa difícil nessa mesma história, quando Natã vai e confronta Davi. Eu não sei se você consegue imaginar o teor da conversa quando Natã está chegando diante de Davi, mas meu irmão, eu acredito que foi tão tenso o assunto, que Natã começou contando uma historinha. Natã, ele não foi direto, ele não chegou e falou: Davi, você é um pecador miserável, você saiu com a mulher de fulano de tal. Não, ele começou contando uma história. De tão tenso que foi aquela reunião. Ou até mesmo em Números, no capítulo 20, nós vemos uma conversa difícil entre Deus e Moisés. Quando Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, fale a rocha para que ela emana água. E Moisés ali no calor do momento, no furor, na raiva, diante daquela multidão, ele dá uma paulada na rocha. E Deus, diante de Moisés, eu acredito que tem uma das conversas mais difíceis ali naquele momento. Ele diz: Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra. Conversas difíceis, amados, elas produzem alinhamento. Mas conversas difíceis, elas são geradas a partir de um arrependimento verdadeiro. Por mais simples que sejam, conversas difíceis, elas são desafiadoras, traumáticas, mas é através desse tipo de conversa que crescemos e amadurecemos. É assim, que é o que diz em Provérbios 27:17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. À medida que nós vamos tendo conversas difíceis, amados, elas produzem em nós tamanho amadurecimento, que nós já não nos permitimos mais entrar em conversas tolas, em conversas muitas vezes sem fundamento. É o que vai dizer em Salmos 1, versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A Bíblia vai dizer que, como é feliz aquele que não segue, ou aquele que não anda, em algumas versões. Esse seguir ou esse andar, no original, é a palavra halak, que significa modo de vida. Então, como é feliz aquele que não tem o seu modo de vida com o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não se adequa ao conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não decide caminhar sob o conselho dos ímpios. É modo de vida. Não é apenas um momento que a Bíblia está dizendo. Aquilo que nós vamos ver em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, para que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas renovar todos os dias a nossa mente, amém? Para que possamos, porque só com essa renovação, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então eu posso dizer diante da Bíblia que eu não irei provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não for atualizado, se eu não permitir a Bíblia, a palavra do Senhor, mudar o meu modus operandi, o meu modo de vida. É como a própria Bíblia vai dizer: pensai nas coisas que são do alto. Que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, ou em algumas versões, que não se detém na conduta, a conduta dos pecadores. Esse imita e esse detém, anota aí, a palavra original é amad, que no significado é tomar o lugar de alguém, manter-se na posição. Vocês estão compreendendo que o que está escrito em Salmos 1 está sendo falado de uma vida, não apenas de um momento? E o finalzinho do versículo: nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. A palavra se assentar é yashab. Nem sei se eu estou produzindo certo, mas está aí. Que significa lugar de habitação, lugar de moradia. Se nós entendemos o quão necessário é as conversas difíceis, amados, para a produção de crescimento em nós, nós nunca mais fugiríamos delas. Em Salmos 26, 4 diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimulados eu não me associo. A verdade é que a grande maioria de nós fugimos de ter conversas difíceis. Mas a Bíblia, ela vai dizer que todos nós, como cristãos, precisamos ter um crescimento mútuo. Nós que vivemos como igreja. Como assim, pastor? O irmão que está do seu lado, olha para ele aí, dá um sorriso para ele. O crescimento espiritual dele também depende de você. A evolução, o amadurecimento, lembra, é ferro afiando ferro. Os dois se afiando mutuamente. Isso é mutualidade. Isso é crescimento uniforme. Isso é crescimento equilibrado. É uma balança equilibrada. Os dois estão crescendo porque estão trocando pensamentos, estão trocando ideias, estão sendo confrontados e ao mesmo tempo confrontando. Quantos estão entendendo aqui? Sabe, amados, se nós queremos viver o metanoia diário em nossas vidas, nós precisamos assumir o nosso papel de responsabilidade, não apenas diante de Deus, porque a verdade é que muitas vezes nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, e é como se entrássemos em um casulo, onde a verdade é que eu não permito que ninguém cuide da minha vida,
porque eu não quero cuidar da vida de ninguém. Se você pensa assim, você não vive o Evangelho, você não é igreja. Porque a verdade é que nós precisamos dessa mutualidade, nós necessitamos ser confrontados. Quantas e quantas vezes nos discipulados, nós nos reunimos com pessoas, e ali naquele momento, acho que os meninos já ouviram inúmeras vezes eu fazer essa oração ali: Senhor, eu não tenho nada para falar. Não é assim, Nicolau? Eu não tenho nada para dizer, mas o Senhor tem. E ali começamos a conversar. Mas olha que interessante, as conversas difíceis, elas precisam partir de um coração quebrantado, de um coração disposto a mudar. Porque mesmo se você vai falar, se você é aquele que vai confrontar, ou se você é aquele que vai ser confrontado, a disposição do coração precisa ser a mesma. Sabe por quê? Porque, meu irmão, Deus, ele não perde tempo. Quantas e quantas vezes você ali, tratando uma pessoa, e de repente o Espírito Santo te dá uma palavra, e você fala: caraca, é isso mesmo, eu preciso aplicar isso na minha vida também. Então o próprio Espírito, ele dá um jeito de trabalhar em nós e através de nós, amém? Amém, gente? É em nós e através de nós. Eu creio muito nisso. Você já parou para pensar que você é a expectativa de muitas pessoas? Você já parou para pensar que o Espírito Santo quer gerar muitas palavras através de você, e muitas pessoas precisam ouvir essas palavras? Você já parou para pensar que você se tornou cristão, não apenas para você cuidar da tua vida, mas para você mudar ambientes? Você já parou para pensar que você se tornou cristão, e agora a sua preocupação já não é mais sobre você, mas é por todos que estão à sua volta? É pelos ambientes que você entra. Porque a palavra cristão, no original, é pequeno Cristo. E Cristo, quando andava nos lugares, ele mudava todos os ambientes pelos quais ele foi inserido. Então não seria uma hipocrisia eu me intitular cristão, se eu não mudo nenhum ambiente, se eu não consigo alterar nem mesmo o ambiente do meu lar. Sabe, amados, quando o Espírito Santo, quando Deus ele começou a ministrar essa palavra, foi muito interessante. Eu estava ali em cima chorando. De repente o Igor entrou na porta. "Oh, pastor, o que você está fazendo?" Aí ele já fechou a porta. Desculpa, já saiu assim. Aí de repente a mãe dele: "Pessoal, alguém viu o Igor por aí?" E o Espírito Santo estava falando sobre conversas difíceis. Eu falei: peia nele. Deus, ele sempre vai dar um jeito de colocar de inserir você em lugares pelos quais você precisa aprender com tudo. Muitas vezes nós estamos dispostos a apenas ensinar, e nós achamos que nós somos, os heróis da parada.
Não, eu estou aqui para ensinar. Mas de repente o Espírito Santo te dá uma rasteira ali, e você está ali chorando, esperneando, falando: Deus, misericórdia da minha vida. Como eu preciso aprender, como eu preciso crescer. Muitas vezes as conversas difíceis, elas precisam ser ensaiadas. Quantos aqui já ensaiaram para ter uma conversa difícil? Parece bobeira, né? Tem gente que se coloca até na frente do espelho. Quem já fez isso, na frente do espelho? Parece loucura, né? Você chega na frente, você, cara, você está errado. Sabe? Eu não queria, me perdoa por te falar isso, mas... Sabe, um dia, em uma ministração, eu ensaiei uma conversa difícil que eu deveria ter. E no ensaio, foi libertador. Nós chamamos isso de intercessão criativa. Lá na Jocum, o pastor que estava ministrando, ele se colocou na posição de uma pessoa, e ele disse assim: fala para mim tudo que você gostaria de falar para ela. Meu irmão, eu quase dei um soco na cara dele. Mas era um ensaio. E no ensaio foi libertador. E eu lembro que eu saí daquele lugar, amados, pensativo, achando que no outro dia eu já teria essa conversa difícil. Mas a verdade é que essa conversa difícil, ela demorou 6 meses para acontecer. 6 meses eu ensaiando na minha mente. Não, porque eu vou chegar e eu não vou deixar nem ele falar, eu já vou falar tudo já, eu vou colocar tudo para fora, e aí eu não vou nem dar tempo dele falar, e eu já vou pedir perdão, e aí já era. 6 meses, aquela conversa passando na minha cabeça. E depois de 6 meses de ensaio, quando eu me encontrei com aquela pessoa, por uma ação do Espírito Santo, não saiu nada do jeito que eu havia ensaiado. Mas aquela conversa difícil dentro de mim, ela já havia produzido essência de cura. Amém? O cheiro da cura já estava sobre mim. Eu já podia sentir o cheiro. Eu já podia ali naquele momento sentir o toque do Senhor. Só faltava uma pequena ação, eu me encontrar com aquela pessoa. Muito de repente, amados, eu não precisaria falar nada, porque o Espírito Santo já estava cuidando de tudo. Mas só pelo fato de eu estar ensaiando essa conversa e me colocar à disposição e permitir a metanoia acontecer no meu corpo, o Espírito Santo já começou a agir e efetuar e fazer. Sabe quando você vai confrontar um irmão a respeito do pecado? E a Bíblia vai falar para a gente fazer isso, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre o erro. Tenha uma primeira conversa difícil, mas muitas vezes, amados, a verdade é que nós somos tão teimosos, que nós precisamos repetir e repetir e repetir conversas difíceis. E aí a Bíblia vai dizer a respeito disso. Na continuidade do texto vai dizer que se o seu irmão não te ouvir e mais uma vez você ver ele caindo no mesmo pecado, a Bíblia vai falar para você levar mais um com você, uma testemunha. É mais ou menos assim: vamos ali comigo, vamos dar um pau naquele cara ali. Não é assim não, estou brincando. E se ainda assim a teimosia permanecer, a Bíblia vai dizer para nós levarmos para outros líderes, para a igreja.
A verdade, amados, é que conversas difíceis, elas só produzem uma coisa: cura. Elas precisam produzir cura. E olha que interessante, ela produz uma cura na ação da pessoa que está sendo confrontada, mas ela também te curou, porque você até então não tinha coragem de falar, e agora você está falando. Então, tanto você que está falando, você está sendo curado, e a pessoa que está recebendo também está sendo curada. Diga para a pessoa que está do seu lado: não fuja de conversas difíceis. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se tem uma pessoa que nós fugimos de ter conversas difíceis, é o Espírito Santo. Porque com ele não tem engano. Com ele não dá para a gente ludibriar, não dá para a gente, ficar argumentando. Tem uma frase que eu gosto muito, que aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. E a verdade é essa: com o Espírito Santo não tem como se argumentar. E eu creio que muitos de nós aqui precisamos dessa conversa com Deus, desse ensaio, de chegar diante do Senhor, porque muitas vezes nós não temos a coragem de chegar nas pessoas necessárias. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim. Agora, por que eu li Mateus 7, de 7 a 11? O que tem a ver esse texto? Que são conversas simples. O Senhor, Ele não gosta de rodeios. O Senhor, Ele gosta de sinceridade. Apesar de conhecer o teu coração, o Senhor, Ele pede para que você verbalize. Agora, por que, se Ele já conhece o teu coração? Porque Ele quer te fazer entender se você sabe o que está acontecendo com você. Vocês entenderam? Porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão por coisas que na verdade não é a raiz do nosso problema. A raiz do nosso problema é outra. A verdade é que nós estamos maquiando, e nós conseguimos fazer isso muito bem diante das pessoas. Quantos de nós aqui, em uma conversa difícil, não falou tudo o que era necessário, mas ficou maquiando, não, está tudo certo. Não, você não me deve perdão não, não, está tranquilo. Não, já te liberei, está tudo certo. Mas a verdade é que dentro de você está remoendo, dentro de você ainda dói, dentro de você a ferida ainda está aberta. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, nós não
temos reservas. Ainda que queremos, nós não podemos ter. Não tem como ter, porque Ele nos conhece plenamente. Então Ele chega em você assim e fala: meu filho, abre o teu coração para mim. Fala para mim tudo o que você está sentindo. Fala para mim o que aconteceu. Acho muito interessante, muitas vezes eu chego com a Manu, e ela, às vezes ela chega emburrada da escola, e eu falo: o que aconteceu? Aí ela começa a falar uma história. Aí eu dou um tempinho: mas é só isso? Não, pai, mas por que? Aí ela dá continuidade na história. Aí eu espero mais um pouquinho, aperto, aí ela já começa outra história. Na hora que você começa a perceber, são muitas histórias culminando no mesmo resultado, na mesma situação. Mas o que eu acho interessante é que eu, olhando para minha filha, eu sei quando ela está tentando esconder alguma coisa. Você acha que com Deus é diferente? Você acha que quando Deus está olhando para você e você, não, já falei tudo. Não, eu já abri meu coração, já está tudo certo. E Deus, Ele para e fica olhando para você assim. E às vezes aquele silêncio, sabe aquelas orações não respondidas, que você fica ali, parece que você está sozinho. Parece que Deus saiu da sala ali por um minuto, te largou ali sozinho falando. Aí você sozinho: ah, Deus, tá bom, então eu vou te falar a verdade agora, é isso, é isso, é isso, é isso. Deus, Ele nos conhece, amados. Mas a verdade é que a produção de conversas difíceis é para que nós possamos crescer e evoluir, para que o metanoia continue acontecendo em nossas vidas, para que a maturidade ela continue viva dentro de você. Maturidade, guarda essa frase, é amadurecimento no tempo certo. Parece uma lógica, né? Mas quem é do agro aí sabe que às vezes tenta se colocar alguns produtos para amadurecer o fruto de uma forma rápida. Não é isso? O fruto fica bom? Maioria das vezes não. Eu acho muito interessante a parábola não é história, quando Jesus ele chega na figueira. Figueira linda, maravilhosa, cheia de folhas. Cheia de folhas. Mas quando ele chega para pegar um fruto, ele não avista fruto nenhum. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. A grande verdade, amados, é que muitas vezes nós estamos tentando amadurecer por meios que não convém. E nós, põe na tua cabeça, nós só somos conhecidos pelos frutos. Amém? É o fruto que você dá que fala sobre você. Não é o que você está falando. Porque você pode falar muito bem, parecendo uma árvore linda, maravilhosa. Eu posso estar aqui falando muito, muito bem, sabe? As minhas folhas frondosas, lindas, brilhantes.
Mas, cadê os frutos? Cadê os frutos que você precisa apresentar? Então, maturidade é se permitir amadurecer no tempo certo. É por isso da necessidade do metanoia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você já fez isso, mas no seu momento com Deus, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Eu queria que você pegasse uma cadeira na tua casa ali, você sozinho. Pegasse a sua cadeira. Pega a cadeira para mim. Obrigado. Colocasse uma cadeira de frente. Se sentasse. E falasse para Deus, como se você estivesse olhando nos olhos dele. E abrisse o seu coração e falasse tudo o que ele precisa ouvir. Sabe, meus amados, se tem alguém que pode te ajudar, esse alguém é Deus. Se tem alguém que pode mudar o teu destino, esse alguém é Deus. Se tem alguém que tem um remédio para as suas dores, esse alguém é Deus. Ninguém aqui chega num consultório médico com mentiras. Ninguém aqui chega diante do doutor inventando dores, falando coisas que você não tem. A não ser que você quer pegar um atestado, né? Mas sabe, do mesmo jeito que brincar com a sua saúde é muito perigoso, você tentar esconder as coisas de Deus vai te levar à morte espiritual. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: conversas difíceis são necessárias. Não fuja delas. Não fuja de ter conversas difíceis no teu casamento, para trazer maturidade no relacionamento. Não fuja de ter conversas difíceis com seus filhos, para que eles amadureçam no caminho. Sabe, meus amigos, meus amados, se você não falar para os seus filhos, o mundo vai falar. Se você não falar o que é necessário para os seus filhos ainda pequenos, o mundo não tem piedade deles. O mundo vai falar aquilo que você não falou. Só que o mundo vai falar do jeito dele. Eu lembro que a minha mãe, ela falava uma frase para mim, ela falava assim: a vida vai te ensinar. A vida vai te ensinar. E como é maravilhoso isso, porque muitas vezes a vida nos ensina. Deus, ele é tão poderoso que Ele especificou cada etapa, cada situação, para que a vida nos ensinasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e dissesse para o Senhor, fosse muito sincero com Ele. Sei que de repente você tem muita coisa para falar e você não vai falar tudo aqui, mas que essa seja o início de uma oração longa que você, de uma conversa longa que você vai ter com Ele. Porque à medida que você treina essa conversa com Deus, o Senhor vai te trazer coragem para ter conversas difíceis aqui. Às vezes você não tem conversas difíceis porque você tem medo, sabe? É frustrante, é intimidante. A ansiedade fica a milhão. Mas começa a treinar com Deus. Sabe, porque a vontade do Senhor, amados, é que você seja liberto.
E a liberdade, ela vem por meio do conhecimento. Ei, tem muitos casamentos que a esposa não conhece o marido. Tem muitos casamentos que o marido não conhece a esposa como deveria. Então confesse ao Senhor. Se você confessar ao Senhor os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Mas não para por aí, porque depois você precisa confessar ao seu irmão. Para que você encontre cura, você precisa confessar ao teu irmão. Se o teu pecado fere a tua esposa, meu irmão, você não vai falar para mim, você precisa falar para a tua esposa. Você precisa chegar diante dela e dizer: meu amor, aconteceu isso, isso, isso. Ou muitas vezes na empresa, você tem lá um funcionário ou alguém que você trabalha. Não adianta você vir querer confessar comigo, você precisa ir e tratar com o seu amigo de trabalho. Chegar nele e falar: meu irmão, aquele dia que você falou isso, 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 e me magoou demais. Mas eu estou aqui para liberar perdão sobre a sua vida. Mas antes disso, você tem uma conversa com o Senhor. Você ensaia essa conversa com Deus. Papai, em nome de Jesus, eu oro para que o metanoia diário que nós precisamos aconteça, Senhor. E que nós possamos amadurecer continuamente. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que as nossas famílias, Senhor, sejam restauradas. Que os nossos filhos sejam instruídos devidamente. Sabe, Senhor, que haja conversão de pais a filhos e de filhos a pais. Senhor, nos ensina a ter conversas difíceis, mas equilibradas. Conversas equilibradas. Que possamos ser uma igreja de homens e mulheres maduros, que estão caminhando em direção à cura constantemente, que se permitem serem curados, que estão ansiosos em sair desse deserto, que estão ansiosos em sair desse lugar de mágoa, dessa água amarga. Nos ajuda, Senhor, com pés firmes, a caminhar em direção à terra prometida, a caminhar e adentrar ao lugar da liberdade, sem carregar ninguém nos nossos lombos, sem carregar promissórias de ninguém. Que haja perdão nesses dias, que haja confronto nesses dias. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor eleve o nosso nível. Nós não somos mais meninos. Quando éramos meninos, nós falávamos como meninos, agíamos como meninos. Mas agora nós crescemos, Senhor. Somos homens e mulheres maduros. E já não fazemos mais coisas de meninos. Eleva os nossos olhos para o alto, Senhor. Porque é de lá que virá o nosso socorro. É de lá que virá a nossa cura. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte.